Vamos fazer alguns exemplos agora, desenhando os diagramas de esforços solicitantes, né, DES, para as vigas. No caso de vigas, então, nós temos dois esforços solicitantes, né? O cisalhamento, que é o esforço cortante, e o momento fletor. Então, nós vamos desenhar o diagrama de esforço cortante, que é o DEC, e o diagrama de momento fletor, DMF. Agora eu vou fazer o desenho, né, dos diagramas de esforços solicitantes para esta viga. No caso, vou começar fazendo o diagrama de momento fletor, né, depois o diagrama, desculpa, fazendo o diagrama de esforço cortante e depois o diagrama de momento fletor. Então, aqui tem uma viga, né, biapoiada com um balanço à direita, com duas cargas distribuídas, né, uma carga de 9 kN distribuídas em 3 metros e uma carga de 14 kN distribuída aqui ao longo de 1,5 m. A viga tem também uma carga concentrada de 30 kN, que está aqui no ponto D, né, e uma carga de momento de 25 kN por metro, vezes metro. Então, assim, né, para a gente desenhar os gráficos, né, nós vamos calcular aqui o valor do esforço cortante em alguns pontos de interesse para a gente, né, que são os pontos aonde existe carga concentrada, momento concentrado, ou aonde está variando a carga distribuída, né, os valores da carga distribuída. Então, sempre no ponto inicial e final que tem a carga distribuída, né, aqui, por exemplo, ponto A e o ponto C, eu tenho que achar os valores dos cortantes nesse ponto. Então, antes da gente, né, entrar aqui nos desenhos, né, e no cálculo desses esforços cortantes, vamos ao primeiro passo, né, que é calcular as reações de apoio. A gente precisa do valor dessas reações de apoio. Então, começando aqui, o HA vai ser zero, né, reação horizontal aqui do apoio A, igual a zero, porque não tem força horizontal nesta viga. Vou fazer somatório de momentos em relação ao ponto A e vou achar aqui a minha reação VB, né, RVB. Vou considerar aqui o sentido positivo no sentido anti-horário. Então, vai ficar RVB, né, vezes 6, porque a distância da reação B até o ponto A são 6 metros. Ele é positivo em relação ao ponto A, que ele está dando giro no sentido anti-horário. Então, RVB vezes 6. A força de 9 kN por metro, a carga distribuída, né? Ela vai dar uma resultante de 27 kN, que está aqui aplicada em cima do ponto B, né? Que é a metade aqui da distância que ela está distribuída, que é 3 metros. Então, a resultante aqui, 9 vezes 3, 27. Então, eu já vou trabalhar com as resultantes aqui das forças distribuídas. A de 14, né? Vai ser 14 vezes 1,5, dá 21 kN. E a distância dela aqui também é o centro, né? Metade aqui, metade do trecho onde ela está distribuída. O comprimento desse trecho é 1,5 m, então vai ficar 0,75 aqui, metade. Então, vamos lá. Então, eu comecei RVB vezes 6, positivo, tá girando no sentido anti-horário. 27 gira no sentido horário, né, contrário. Então, menos 27 vezes 6 também, é a mesma distância, né, elas estão aqui no mesmo ponto B. 30 kN vezes 3, negativo, né, menos 30 vezes 3, porque gira no sentido horário. Menos 21 vezes 0,75, porque a força de 21 em relação ao ponto A gira também no sentido horário, e mais 25, porque o momento 25 ele está aqui no sentido anti-horário, que é o que eu considerei positivo. Isso aqui é igual a zero, né? Eu já fiz o equilíbrio aqui para todas as forças que produzem momento em relação ao ponto A. A força RVA, ela não faz momento em relação ao ponto A, porque ela está em cima do ponto A. Então, a distância dela em relação ao ponto A é zero. Então, ficaria mais RVA vezes zero. Então, nem escrevi aqui na equação. Fazendo aqui as contas, né? Vai ficar RVB, né? Vai ficar positivo quando eu passar para depois da igualdade. E RVB, então, vai dar 40,46 kN para cima. Agora eu vó fazer mais fácil, né, do que fazer somatório de momentos em relação ao ponto B, eu vou fazer somatório de forças verticais igual a zero. Então, vai ficar RVA mais RVB, né, tô considerando aqui positivo para cima, menos 21, menos 30 e menos 27 é igual a zero.
Aí, fazendo as contas, RVA igual 37,54 kN para cima. Se você, né, quem quiser, às vezes, conferir, ver se está fazendo as contas certinho, pode calcular o somatório de momentos em relação ao ponto B e achar que o RVA tem que dar 37,54, né? Tem que dar o mesmo valor. Então, agora nós vamos fazer, né, começar a fazer os passos aqui para calcular o diagrama, desenhar o diagrama de esforço cortante. Então, eu vou calcular o valor da força cortante aqui nos pontos principais da viga. Depois eu vou marcando esses valores, né, no meu eixo lá, que vai ser o eixo do gráfico, né, e vou unindo esses pontos de acordo com o formato do diagrama, né, se é linear, né, se é uma reta, se é uma parábola, se é constante. Então, vamos calcular, então, o valor do esforço cortante aqui em cada ponto. Nesse caso, do valor do esforço cortante, eu preciso de entender o que é positivo e o que é negativo. Quando eu calculo reações de apoio, eu posso adotar qualquer sentido como positivo ou negativo. Mas, para achar o valor do esforço cortante em cada ponto, eu tenho que ver qual que é a minha convenção de sinais para o positivo e para o negativo, né? Então, esforço cortante positivo é o que gira a seção transversal no sentido horário, conforme está representado aqui nesse elemento, né? Ou seja, se eu olhar pela esquerda, o esforço cortante é positivo para cima. Se eu olhar pela direita, o esforço cortante vai ser ao contrário, ele é positivo para baixo, né? Então, vamos começar aqui. Eu vou fazer os dois, tá? Para mostrar para vocês que, independente de qual sentido que eu estou olhando, se é pela direita ou se é pela esquerda, tem que sempre dar os mesmos valores. Então, é comum, às vezes, quando você tem uma viga com muitas cargas, você vai até certo ponto olhando pela esquerda, aí depois você continua fazendo calculando o valor do esforço cortante, olhando pela direita para ficar com menos forças, né? Então, vou começar aqui pela esquerda. No ponto A, eu tenho a reação RVA. A carga distribuída, ela não entra nesse ponto, né? Porque para eu achar a força resultante dela, eu tenho que fazer a carga vezes a distância, e não existe distância aqui no ponto A, né? Porque é a extremidade da viga. Então, nesse ponto, eu tenho apenas a reação VA, que é 37,54, está para cima, conforme a minha convenção aqui, ela é positiva, essa força. O momento de 25 kN vezes metro, ele não entra aqui, porque o esforço cortante são forças transversais aqui ao eixo longitudinal da viga. E esse valor, 25 kN vezes metro, é momento, não é força concentrada, né? É um momento concentrado, então ele não entra. O próximo ponto que eu vou fazer é o ponto C. Então, o valor de esforço cortante, né? Eu posso pegar aqui o valor que eu tinha anteriormente e descontar agora as forças que estão aqui nesse trecho. Então, de A até C, eu tenho aqui a força distribuída de 14 kN por metro, né? Eu já coloquei a resultante dela, então já posso trabalhar com a resultante. Então, vai ficar 37,54 do VA menos 21, que é igual a 16,54. O ponto D, que é o nosso próximo ponto, ele tem uma peculiaridade, porque ele tem uma força concentrada nesse ponto. Então, eu preciso calcular dois valores de esforço cortante nesse ponto, porque eu sei que nesse ponto, o meu gráfico de esforço cortante, ele vai ter um salto, vai ter uma descontinuidade. Então, é como se eu calculasse, né? Eu vou calcular um valor um pouquinho antes da força, né? Um infinitésimo antes da força e um valor um pouquinho depois da força. Então, eu vou chamar aqui pela esquerda esse valor um pouquinho antes da força de Q, linha D, e depois da força de Q, duas linhas D, tá? QD duas linhas. Então, aqui, antes da força, vai ficar, né, o valor que eu tinha antes, eu posso até colocar aqui, ó, 16,54, é o mesmo valor, né? O cortante, a gente pode fazer o cálculo pegando o valor que você tinha calculado anteriormente e ir acumulando as forças, tá? Então, vai ser 16,54 também aqui no ponto D, né? Porque se você olhar para a viga, de C até D, não apareceu nenhuma força nesse trecho. Então, o valor do cortante é o mesmo valor que você tinha no ponto anterior. Que duas linhas, já vou entrar com o valor da força. Então, vai ficar 16,54 menos 30, que vai dar menos 13,46 kN, né? Um cortante negativo aqui
no ponto D. Então, se a gente, antes até de desenhar o gráfico, a gente observa que aqui o cortante vai passar por zero, né? Porque ele vai sair de um valor positivo e vai para um valor negativo. Ou seja, esse ponto aqui no gráfico tem que cortar o eixo aqui horizontal, vai passar por zero. Só para conferir, vou fazer as contas também agora aqui pela direita, tá? Como começou a ficar bastante forças aqui, eu não quero mais trabalhar por esse lado, né? Vou fazer igual eu comentei com vocês. Agora eu vou olhar pela direita até encontrar aqui de novo o ponto D, ok? Então, pela direita eu tenho que começar a viga a partir do ponto F, né? Que é a extremidade. Cortante em F é igual a zero, porque é o início da viga, não tem força concentrada aqui nesse ponto F, então é igual a zero. O carregamento distribuído, ele vai começar a agir a partir do ponto F. QB, cortante no ponto B, tem a reação de apoio. Então, nesse caso, eu preciso fazer 2 pontos, né? Tem uma força concentrada aqui nesse ponto. Então, vou fazer um ponto aqui antes de B e um ponto depois de B, ok? Aqui pela direita. Então, vai ficar QB linha, né? Vai ser antes da reação de apoio. Então, vai ficar mais 9, né? Porque aqui a força distribuída está para baixo, né? Pela direita, para baixo é positivo, porque gira no sentido horário. 9 vezes 1,5, que vai ser 13,5. Aqui, nesses pontos, vocês têm que tomar cuidado, que vocês não podem pegar a resultante, tá? Tem que fazer para cada trecho, achar a resultante só para aquele trecho. Então, de B até F, o trecho é 1,5 metro. Então, é como se eu achasse a resultante para esse trecho. Então, ficou 9 vezes 1,5, 13,5. QB, duas linhas, né, que seria depois da força, vai ser 13,5 menos a reação de apoio, né? Pela direita, positivo, a força para cima é negativo. Então, 13,5 menos 40,46 deu menos 26,96. E aí eu continuo fazendo QE, né? Vou acumular agora mais esse pouquinho aqui de força distribuída, né? 9 vezes 1,5 também, né? Aqui, na verdade, eu voltei, né? Fiz o equilíbrio da viga desde o início, mas eu poderia fazer simplesmente menos 26,96 mais 9 vezes 1,5, que vai dar esse valor aqui, menos 13,46. Aqui eu fiz desde o início, só para mostrar para vocês também que dá o mesmo resultado, né? Então, eu fiz 9 vezes 3, 27, menos 40,46, deu menos 13,46. O cortante no ponto D, né, seria que, como eu olhei aqui pela direita, seria para manter o mesmo ponto que ficou na esquerda, seria duas linhas, né, esse ponto aqui. Aí eu fiz o valor dele, vai dar também, né, o 13,46 negativo, porque de D até E não tem nenhuma força. Então, agora eu vou fazer o valor do momento em cada ponto, né? Em cada um desses pontos aqui, A, C, D, E, B, F, similar ao que foi feito para o cortante. A convenção de sinais do momento, né? Momento que traciona embaixo, ele é o considerado momento positivo. As reações de apoio dessa viga, né? Vou colocar aqui para facilitar aqui no nosso cálculo, né? O RVA 40,46 kN para cima. O RVB, na verdade, né? Corrigindo. RVB 40,46 kN e RVA 37,54 kN. Vamos fazer, então, o valor do momento em cada ponto. Aqui, para facilitar, né? Vou começar, então, analisando aqui pela esquerda. Momento em A, né? Aqui é a extremidade da viga, né? O momento em A deveria ser zero, porque é o início da viga. Só que, como existe uma força de momento concentrada nesse ponto, o valor do momento aqui no apoio, né, A, vai ser igual o valor dessa força concentrada. Pela nossa convenção de sinais, como eu estou olhando para a esquerda, o momento deveria ser aqui no sentido horário, né? Ele está no sentido anti-horário, então ele é negativo. A gente observa também que se eu olhar um pouquinho depois do ponto A, né, esse momento está tracionando em cima, então realmente negativo, menos 25 kN vezes metro. O próximo ponto agora que eu vou fazer o momento é o ponto C. Vou desenhar aqui o pedacinho dessa viga para ficar mais fácil da gente fazer o equilíbrio, entender aqui as forças que estão agindo.
Então, tanto quando eu faço cortante num ponto, um momento em um ponto, é como se nesse ponto tivesse fixo. Então, aqui eu estou representando aqui como um engaste, né, que é um apoio aqui fixo, né, rígido, né, e aqui já aparece nesse engaste os três, né, esforços que podem existir nessa viga, né, que seria o horizontal, que é esforço normal, mas a gente aqui não está considerando força horizontal, então as nossas vigas não vão estar solicitadas por esforço normal. E vai aparecer que o esforço vertical, né, que é o cortante, vai ser a reação de apoio em C, e o momento fletor, né, no ponto C. Que esse apoio, ele impede os três movimentos de corpo rígido da estrutura. Então, é como se aparecesse aqui as resultantes desses três movimentos, né? O horizontal, o vertical e o rígido, né? As reações que vão impedir esses movimentos, dando equilíbrio aqui para esse pedacinho de elemento estrutural. Então, vamos fazer o momento em C, né? Eu estou olhando aqui pela esquerda. Então, vou fazer força vezes distâncias e somar aqui também momentos concentrados, se existirem, né? Então, momento em C. A reação de apoio é 37,54, tracionando embaixo, em relação ao ponto C. Então, vai ficar 37,54 vezes 1,5. A resultante de carregamento aqui, nesse trecho de 1,5, é 21 kN, né? E a distância dela em relação ao ponto C é 75 metros, 0,75 metros, né? Seria essa cota aqui que não apareceu aqui, né? Menos 21 vezes 0,75, e também tem um momento concentrado aqui no ponto A, né? Que em relação à convenção de sinais aqui, né? Ele gira no sentido anti-horário, né? Ele traciona em cima, é negativo também. Então, aqui ficou esses três valores de momento. O momento aqui da reação de apoio, o momento concentrado e o momento do carregamento distribuído. Momento em C, então, ele deu positivo, né, tracionando embaixo 15,56 kN vezes metros. Vamos fazer agora o momento em relação ao ponto D, também olhando pela esquerda. Então, fiz aqui a minha parcela, né, de forças, né, quer dizer, eu acumulei toda, o que significa eu olhar pela esquerda? Eu vou acumular todas as forças que existem na viga, né, todas as forças, carregamentos distribuídos, forças concentradas, momentos concentrados, que existem na viga pela esquerda até o ponto D. E aí, no ponto D, é como se existisse um engaste. Então, aqui eu representei todas as forças, coloquei inclusive a força que existe aqui no ponto D. A gente vai ver que essa força, ela não vai fazer momento, né, em relação ao ponto D, porque ela está em cima do ponto, mas eu deixei ela aqui também. Então, vamos fazer, então, pela esquerda ainda, né, somatória de momentos aqui, né, fazer um momento para o ponto D. Então, vamos lá, nós temos agora 37,54, né, fazendo momento positivo em relação ao ponto D, né, pela esquerda. A distância agora dessa força até o ponto D é 3 metros, né? Então, 37,54 vezes 3, positivo. O 25 kN, ele faz momento negativo, traciona em cima, menos 25, né, em relação aqui ao ponto D. E essa força aqui, 14 kN, cuja resultante é 21 kN, faz momento negativo, traciona em cima em relação ao ponto D, menos 21 vezes. A distância dessa força agora até o ponto D, né, eu vou ter que somar, que é 1,5 mais 0,75, vai dar 2,25. O 30 kN, conforme eu comentei, né, ele não faz momento no ponto D, porque é 30 kN vezes 0, que é a distância dele do ponto D, então nem escrevi aqui essa parcela. Momento em D, 40,37 kN vezes metro, traciona em cima, positivo. Vamos agora, então, fazer uma análise pela direita, porque eu acho, né, já começou a ficar muitas forças aqui para eu fazer o equilíbrio, tá ficando complicado, porque se eu continuasse olhando pela esquerda, eu ia ter que continuar acumulando todas as forças pela esquerda da viga, né, até chegar no ponto F, ou seja, eu ia ter que acumular todas as forças aqui na viga, fazer o equilíbrio de toda a viga. Agora, se eu começar a olhar pela direita, eu vou acumular só as forças que estão à direita dos pontos que eu estou olhando. Então, é como se eu analisasse só metade das forças, né? Momento em F, pela direita, igual a zero, né? F é o início da viga e não tem carga de momento no ponto F. Então, momento fletor em F é igual a zero. Momento em B,
eu já fiz aqui o meu equilíbrio, né? Agora eu estou olhando pela direita, então eu tenho que acumular todas as forças que existem na viga até o ponto que eu estou olhando pela direita, ok? Representei aqui, então, a resultante, né, do carregamento aqui de 9 kN por metro, vai dar 13,5, né, nessa distância aqui de 1,5. Só existe essa força aqui em relação ao ponto B, né? A reação de apoio está aqui, mas ela não vai fazer momento em relação ao ponto B, né? É só o valor aqui da reação de apoio, porque a distância dela do ponto B é 0. Então, vai ficar menos 13,5, porque essa força está tracionando em cima em relação ao ponto B, que é momento negativo. Vai dar menos 10,125 kN vezes metro. Vamos agora para o ponto E. Eu fiz o desenho, então, acumulando todas as forças que existem na viga até o ponto E. Então, nesse caso, existe uma carga de 9 kN por metro, distribuída ao longo de 3 metros, né? Então, vai dar resultante aqui dessa carga 27 kN. E tem também a reação de apoio, que é 40,46 kN. Fazendo, então, o 27, né? Que é a carga distribuída, resultante da carga distribuída, vai dar um momento negativo, tracionando em cima, menos 27 vezes 1,5, que é a distância dessa resultante até o ponto E. A força de 40,46 kN da reação de apoio VB faz momento positivo, então, mais 40,46 kN vezes 1,5. Então, deu momento positivo 20,19. Eu já havia calculado o momento em D pela esquerda, então, a princípio, eu já calculei o momento aqui em todos os pontos que eu preciso dessa viga. Mas eu vou fazer novamente aqui agora também o momento em D pela direita, só para conferir, né, e ver que os resultados bateram. Então, eu estou acumulando todas as forças pela direita, né, até o ponto D. Então, eu vou ter aqui a força distribuída e a carga, cuja resultante é 27 kN, e a carga devido à reação de apoio. Observa que nós continuamos com as mesmas forças que estavam aqui quando eu fiz o momento em E. Só que agora, como a gente está fazendo o momento em D, as distâncias dessa força em relação ao ponto D mudam, né? Por isso que o momento também vai variar. A força de 30 kN que está aqui, né, essa força externa de 30 kN concentrada no ponto D, eu representei também, mas ela não faz momento em relação ao ponto D. A gente vai ver isso agora aqui no cálculo. Então, pela direita aqui, fazendo o momento em D, eu tenho a força de 27 da resultante do carregamento, que faz momento negativo, né, tracionando em cima, menos 27 vezes distância dessa força até o ponto 3 metros, menos 27 vezes 3. A força de 40,46 kN da reação de apoio de B faz momento positivo, mais 40,46 vezes 3, né, que é a distância dela até o ponto B. Então, aqui, né, dá uma diferença aqui por causa de arredondamentos, né, 40,48 kN vezes metro, 40,38 kN vezes metro, e antes o valor era 40,37 kN vezes metro. Deu diferença aqui de 1 centésimo, né, então o valor é igual, pode considerar. Vamos agora fazer os gráficos. Então, nós temos aqui a viga, né, com os carregamentos, né? Esse desenho aqui é até do F-Tool, programa também que calcula, né, esses diagramas e calcula as reações de apoio. Identifiquei aqui os pontos, né, que nós calculamos o esforço cortante e o momento. Então, o cortante em A igual a reação de apoio aqui, RVA 37,54, positivo. Cortante em C, 16,54, positivo. Cortante aqui nesse ponto, um pouquinho antes da força, 16,54, positivo. Depois da força, o cortante vai dar negativo, né? Então, aqui esse cortante vai sofrer uma descontinuidade, menos 13,46. Cortante em E, menos 13,46. Cortante em B, vai ficar positivo, 13,5. E B', que é depois da reação de apoio, volta a ser negativo de novo, né? Menos 26,96 e termina aqui em 0. Então, nós vamos para
para o gráfico, a gente basicamente marcaria, né, esses pontos aqui. E nesse caso, como a gente, né, tem só cargas distribuídas e cargas concentradas, né, carga distribuída uniforme, o gráfico do esforço cortante é linear, é uma equação de primeiro grau, né, uma reta. Então, basicamente, nesse caso aqui, para o gráfico de esforço cortante, nós vamos ligar os pontos que a gente já tinha calculado o valor, né, e o gráfico vai ficar pronto. Então, basicamente foi isso, né, marcamos todos esses pontos aqui, ó, e agora ligamos os pontos, né, dando aqui o formato do gráfico do diagrama de esforço cortante. Então, só para conferir, né, de A até C tem carga distribuída, então o diagrama de esforço cortante é linear. De C até D não tem carga distribuída, diagrama de esforço cortante é constante, ok. No ponto D, descontinuidade, porque tem uma força concentrada nesse ponto de 30 kN. Essa descontinuidade tem que ser o tamanho dela, tem que ser aqui o valor da força, né? Então, observa que nós temos 16,54 aqui acima do eixo e temos 13,46 abaixo aqui do eixo. Então, somando os dois, né, 16,54 mais 13,46 dá 30 kN, que é o valor da força. D até E não tem carga distribuída, então o cortante vai ser constante, tá? O mesmo valor. De E até B tem carga distribuída, então o cortante é uma reta linear, tá aqui. Ponto B tem a descontinuidade, o valor do cortante tem que dar o valor da reação de apoio no ponto B, né? Então, se somar esses dois valores aqui, vai dar o valor aqui da reação de apoio. E cortante em F é zero. Então, aqui do trecho de B até F tem carga distribuída, né? O gráfico aqui é linear. Da mesma forma, vamos fazer aqui o momento. Os valores dos momentos estão aqui, né? Momento em A, menos 25. Vou marcar aqui, né? Menos 25. Lembrando que o gráfico do momento, os eixos ficam invertidos, né? Positivo para baixo, né? Em geral, a gente adota quando vai fazer um gráfico, eixo positivo para cima. Mas no momento, a convenção é diferente o que a gente vai adotar. Nós vamos adotar positivo para baixo. Então, negativo de menos 25, eu vou marcar aqui acima. Marquei. Próximo ponto é o ponto C. Então, marquei aqui 15,56. Não, 15,56 kN, isso. Está marcado aqui. Ponto D, 40,37. Marco aqui. Ponto E, 20,19. Positivo. Ponto B, momento negativo, menos 10,125, né? 10,13 arredondado. E momento em F, 0. Então, como que eu desenho agora o gráfico do momento? Eu vou unir por retas, né? Pode até fazer um pontilhado, tá? Um tracejado, todos esses pontos que eu marquei. E depois eu vou desenhar o gráfico de acordo com as regrinhas, né? Se tem carregamento distribuído ou não, e vou pendurando esses gráficos, vamos usar esse termo. Então, aqui eu fiz um pontilhado, né, um tracejado de menos 25 até 15,56, que era o valor do momento ponto C. Eu observo que nesse trecho de A até C tem carga distribuída, então o meu momento ele vai ser parabólico. Como o carregamento é de cima para baixo, né, sempre os carregamentos de cima para baixo, a parábola vai ter a concavidade voltada aqui para baixo, tá? Então, por isso que a gente fala que é pendurar, né? Ela vai ter esses formatos assim, ó. Então, aqui eu vou ter que pendurar uma parábola. A princípio, eu não sei a magnitude dessa parábola. Eu sei que ela vai ter concavidade para baixo, né? Mas eu não sei se vai ser desse tamanho, se vai ser desse tamanho, aonde que ela vai cortar aqui o eixo, eu não sei. Então, a gente pode fazer esse artifício aqui de marcar esse momento referente a esse carregamento distribuído aqui para esse trecho, né? O valor de QL2 dividido por 8, que a gente já viu, né, numa viga biapoiada simples, o momento aqui no meio do vão, que seria o momento máximo do carregamento distribuído, é QL2, né, QL ao quadrado dividido por 8. Se eu fizer, então, aqui para esse trecho, né, vai ficar 14 vezes 1,5 elevado ao quadrado dividido por 8, né, essa distância de A até C 1,5, vai dar 3,94.
Então, aqui eu marco uma cota aqui de 3,94. Se eu tiver em escala, né, o meu aqui não está muito na escala, mas é só para mostrar para vocês mesmo, eu marco aqui essa altura de 3,94 aqui a partir da linha tracejada, né? Marco direitinho e eu sei que meu gráfico de momento tem que passar aqui nesse ponto, tá? Qual que é a justificativa para isso? É aquele raciocínio que eu expliquei antes da superposição dos efeitos. Eu posso também fazer a superposição dos carregamentos. Então, esse gráfico é como se eu tivesse feito um gráfico para a reação de apoio, um gráfico para o momento concentrado e um gráfico para o carregamento distribuído. E depois eu fosse somando ou diminuindo esses gráficos de acordo com o sinal do momento. Então, aqui é como se eu estivesse descontando aqui a parábola referente ao carregamento distribuído, né? É como se aqui tivesse o gráfico do momento, né? Que seria constante aqui de 25 kN, né? Momento concentrado. Aí eu desconto o gráfico da reação de apoio, né? Que daria como se fosse essa reta aqui, né? E aí também o gráfico da parábola. E aí, por isso que a gente pode fazer aqui, pendurar, né? Essa parábola, vamos dizer assim. Então, a partir da reta tracejada que eu desenhei, eu marco aqui esse valor que é L2 sobre 8, 3,94, só mesmo para auxiliar, para eu saber o formato da minha parábola e mais ou menos saber aonde que ela vai passar, tá? Ter uma noção da magnitude dela. Então, marquei aqui, tá ok? O trecho de C até D, né? Então, quer dizer que eu pus um pontilhadozinho aqui nesse trecho, mas esse trecho não tem carga distribuída. Então, o diagrama de momento fletor vai ser linear. Então, é só eu ligar esses dois pontos, né? Dois pontos definem uma reta, no caso aqui, como o diagrama tem formato linear. Então, eu liguei aqui de 15,56 até 40,37. Do trecho de D até E é a mesma coisa. O gráfico ele vai ser uma reta, né? Então é só ligar os dois pontos. De E até B vai ser parábola. Então eu já tenho aqui no ponto E 20,19 e o ponto B negativo 10,13. Então eu fiz o pontilhado aqui, ó, e agora tem que desenhar a minha parábola nesse ponto. Então eu não sei se essa parábola vai ser só um pouquinho curvada assim, se ela vai vir aqui embaixo assim, eu não sei a noção da magnitude dela, porque eu não calculei pontos intermediários aqui para me auxiliar. Eu parti só dos pontos extremos desse carregamento, né? Ponto E e o ponto B. Aí eu vou usar essa técnica que eu comentei com vocês aqui, vou marcar, né, o tracejado que já está aqui e vou pendurar o valor do diagrama do valor do momento fletor para o carregamento distribuído aqui de 9 kN por metro. Essa distância é 1,5, né? 1,5 metros, então eu fiz 9 vezes 1,5 vezes 1,5 dividido por 8 dá 2,53. Como eu comentei com vocês, carregamentos de cima para baixo, sempre as parábolas vão ter concavidades voltadas para baixo. Então, eu já pus aqui, né? Aqui dá muito pequenininho, né? Esse gráfico dá bem próximo de uma reta, mas ainda assim é parabólica, né? A equação desse momento aqui nesse trecho é uma equação de segundo grau. Aí eu tentei ajustar aqui, né? Não tá numa escala muito boa, né? Uma curvinha aqui a partir da reta eu marquei 2,53 e ajustei aqui uma curva passando aqui por esse ponto, né? Último trecho, momento em F é zero, então eu liguei aqui de 10,13 até o ponto F, fiz um tracejado e vou desenhar aqui a minha parábola nesse ponto, né? Com cavidade para baixo, né? Ela vai ficar pendurada aqui nesse ponto, né? Como se fosse mesmo um varalzinho, né? Dando a curvatura ali, como se fosse uma cordinha pendurada, né? Mas eu preciso saber, mais ou menos, que só para ter uma noção, até onde que vai essa parábola, que ela podia vir, por exemplo, passar aqui bem abaixo, né, do meu eixo horizontal e morrer aqui em zero, aqui no ponto F. O valor aqui vai dar o mesmo valor anterior, né? O carregamento é o mesmo, 9 kN por metro, e a distância de B até F também é 1,5 metros. Então, eu fiz que L2 dividido por 8 deu 2,53. Então, aqui eu só marquei aqui a cota, né? E coloquei aqui a parábola nesse trechinho, né? Ela não transpassou para o eixo horizontal, né? Porque aqui é 10,13. Então, na metade aqui da reta seria 5.
5,06, por exemplo, né? Aí, como deu 2,53, quer dizer que ela continuou aqui, totalmente aqui no lado negativo, tá? Se tivesse dado um valor maior do que 5, 6, por exemplo, eu saberia que ela teria que passar um pouquinho aqui, né, abaixo do eixo horizontal. Então, esses são os gráficos aqui de esforço cortante e momento fletor, né? Aí eu coloquei os sinais aqui, né, para visualizar melhor, e aqui os valores do gráfico. Vocês lembram que a derivada do momento fletor é igual ao cortante. Então, a gente fazendo isso de uma análise, né, como se eu fizesse a integral do cortante, vai ser o quê? Vai ser o valor do momento fletor, né? Integral, a gente sabe que é a área, né, abaixo da curva. Então, a gente pode também calcular os valores de momento fazendo a área aqui do gráfico do cortante. Só que tem que tomar cuidado quando existem momentos concentrados, porque eu tenho que somar ou diminuir esse momento da área que eu calculei, né? Então, aqui, por exemplo, né, esse valor aqui do esforço cortante, por exemplo, aqui no ponto C, né, seria o valor do momento fletor no ponto C seria a área desse trapézio, né? Se a gente fizer a área desse trapézio, né, a área do trapézio é base maior mais base menor, né? Então, 37,54 mais 16,54 dá 54,08, vezes a altura. A altura desse trapézio, no caso, ficou a distância de A até C, vezes 1,5 e dividido por 2, dá 40,46 kN essa área. Mas como seria positivo, né? Que o cortante aqui é positivo. Como existe um momento aqui negativo, né? Esse momento que está tracionando em cima, né? Eu tenho que descontar o valor desse momento. Então, eu tenho que descontar 40,56 menos 25. Aí vai dar um momento aqui no ponto C de 15,56. Aí, se eu quiser manter nesse raciocínio, né, eu calculo todos os valores do momento aqui, simplesmente fazendo as áreas aqui do gráfico do cortante. Então, aqui eu teria que pegar 15,56 mais 16,54 vezes 1,5. Vai dar o valor aqui 40,37, né? Porque como eu já descontei o momento aqui no início, né, eu não tenho que mais se preocupar com ele. Aí agora eu tenho que descontar menos 13,46 vezes 1,5. E aí eu vou fazendo, né? 20,19, vou fazendo o gráfico até zerar aqui no ponto F, né? Tem que dar certo. Aqui no caso seria menos 20, 26,96. No caso aqui teria que fazer a área do trapézio, né? E aí até chegar aqui no ponto F. Tem que anular. Agora eu vou fazer uma viga engastada e livre, né? Que está representada aqui. Então, uma viga engastada e livre, né? O engaste está aqui na esquerda, né? O ponto A aqui tem carga concentrada, tem momento concentrado e tem carga distribuída. Então, vou marcar aqui alguns pontos dessa viga que são pontos de interesse aqui para o gráfico. Então, o início dela aqui pela direita, né? O ponto D, o ponto C, porque tem um momento concentrado aqui nesse ponto, o ponto B, que tem uma força concentrada, e o ponto A, que é o final dessa viga, né? Observe que aqui no apoio aparecem as reações, né? A horizontal, né? Que vai ser igual a zero, reação vertical VA e reação aqui do momento fletor MA aqui no apoio. A viga engastada e livre, eu não preciso de calcular as reações de apoio para fazer o cálculo, para desenhar os diagramas de esforços solicitantes, né? Eu posso ir fazendo o equilíbrio dela aqui a partir da extremidade que está livre, né? E aí, acumulando esses valores, e a reação de apoio iria aparecer aqui quando eu fizesse o equilíbrio aqui em relação ao ponto A, fizesse todos os cálculos, né? E calculasse aqui os esforços em A. Essa aqui, a gente tem seguido esse raciocínio de começar calculando as reações de apoio. Eu vou calcular essas reações, mas não tem necessidade. Então, HA igual a zero, só tem uma reação vertical, então já vou calcular somatório de forças verticais igual a zero e já acho quanto que é o valor do VA, né? Considerei aqui positivo para cima. Então, vai ficar VA
menos a resultante aqui do carregamento distribuído, vai ser 8 vezes 4 metros, né, que é a distância que ele está agindo, menos 20, que é a força concentrada aqui do ponto B, então VA é igual a 52 kN. Vou fazer somatório dos momentos em relação a A, né, e vou achar aqui o valor do MA. Vou considerar aqui o meu sentido positivo no sentido anti-horário, que é o sentido do MA, que eu inicialmente adotei aqui, né? Mas não necessariamente vai ser esse sentido o sentido correto do MA. Então, vamos fazer aqui somatório de momentos em relação ao ponto A, né? Essa carga, 8 kN por metro, dá um resultante de 32 kN, que faz um momento negativo, porque eu considerei aqui positivo no sentido anti-horário, e esse carregamento aqui, ele faz momento no sentido horário, nesse caso, considerado como negativo. Então, ficou menos 32 vezes 2 metros, que é a distância aqui da resultante, né? Que está aqui no ponto C até o ponto A. O 35 kN vezes metro, que é a carga de momento concentrada, também é negativo, né? Gira no sentido horário, menos 35.
20 kN também faz momento negativo. Então, menos 20 vezes 1 metro, que é a distância dessa força até o ponto A, mais MA. O MA eu considerei aqui sendo positivo, né, sentido anti-horário. Então, MA é igual a 119 kN vezes metro, ou seja, esse MA ele está no sentido correto. Ele é um momento aqui que gira no sentido horário. Nesse caso, ele é um momento negativo, né? Esse momento aqui que gira no sentido horário, aqui no ponto A, pela convenção de sinal, na esquerda ele é negativo. Vamos agora fazer aqui o valor do esforço cortante, né, em cada ponto, e depois aqui a gente vai fazer o valor do momento fletor. Então, eu vou olhar essa viga sempre pela direita para vocês verem que as reações de apoio iriam aparecer aqui nesse ponto A. Então, aqui olhando pela direita, o meu cortante é positivo para baixo, ok? Então, vamos ficar aqui, QD, cortante aqui no ponto D é zero, né? Porque não tem força concentrada nesse ponto, o carregamento distribuído, ele começa a agir a partir do ponto D. Então, QD igual a zero. O próximo ponto seria o ponto... O ponto C, né, tem um momento aqui concentrado nesse ponto, mas esse momento ele não faz interferência no gráfico do esforço cortante, né, porque nesse caso aqui eu estou somando forças verticais. Então, como aqui a força vertical que está agindo de D até B é a mesma, né, que é a carga distribuída uniforme, eu vou pular aqui do ponto D para o ponto B, que é onde tem aqui mudança no carregamento, porque vai aparecer uma força concentrada. Nesse caso, né, essa força concentrada, ela gera um salto no diagrama de esforço cortante e eu preciso calcular dois valores de esforço cortante aqui no ponto B. Um valor sem considerar a força de 20 kN e outro valor considerando a força de 20 kN. Então, fazendo o primeiro sem considerar a força de 20 kN, eu vou pegar apenas o valor do esforço cortante devido à força distribuída de 8 kN por metro, que está agindo aqui em relação ao ponto B em 3 metros. Então, ficou 8 vezes 3, 24 kN, é um esforço cortante positivo para baixo, né, pela direita. No ponto B, duas linhas, eu vou incluir aqui a força de 20 kN. Então, ficou 24 mais 20 kN, 44 kN. E no ponto A, seria o valor aqui da resultante aqui no ponto A, né? Então, ficou, o carregamento vai ser 8 vezes 4, né? Na verdade, que eu posso só acumulando, se eu quiser, né? Eu posso pegar o valor do cortante anterior e acumular. Então, vou fazer dessa forma. Seria, então, o valor que eu já tenho, 44 kN, mais 8 vezes 1, 52 kN. Ou se eu tivesse acumulado tudo, ficaria 8 vezes 4, 32, mais 20, 52 kN, né? Que é o valor aqui da reação de apoio. Fazendo um momento aqui em cada ponto, né? O momento em D é zero, né? Porque é a extremidade da viga. O próximo ponto que eu tenho que calcular o momento é o ponto C, porque tem uma força concentrada de momento nesse ponto. Então, vai aparecer uma descontinuidade do meu gráfico de momento. Então, eu tenho que fazer aqui momento, dois valores. Um momento antes, um momento sem considerar a força e um momento depois aqui considerando a força. Eu chamei esses dois pontos de C' e C duas linhas. Então, antes da força aqui, né, vou ter momento apenas devido à carga distribuída, está tracionando em cima, é um momento negativo. Então, ficou menos 8 vezes 2, concentrei a resultante aqui nesse ponto, a distância dela até o ponto C é 1 metro. Então, deu menos 16 kN vezes metros. Ponto C, duas linhas. Então, aqui eu tenho que voltar acumulando tudo, né, até o ponto D. Então, aqui nesse caso, né, esse valor aqui que eu já tinha calculado antes, né, menos 16, menos 35, porque o 35 também traciona as fibras superiores em relação aqui ao ponto que a gente está calculando, né, o ponto C, duas linhas. Então, está tracionando em cima, da mesma forma que o carregamento distribuído está tracionando em cima, deu menos 51. Ponto B, vou acumular tudo pela direita até o ponto B. Então, vai ter o momento da força distribuída. Reparem que agora a distância da distribuição do carregamento vai ser 3 metros, porque eu estou analisando de D até B.
Então, vai ficar menos 8 vezes 3, virou uma força concentrada, né, resultante, vezes 1,5, que seria o ponto de aplicação dela, que é metade do trecho que ela está distribuída, no caso aqui, 1,5 m. O momento 35 também é negativo, né, conforme a gente viu anteriormente. Então, aqui vai dar um momento de menos 71 kN. O ponto A, né, seria o último ponto aqui. Eu vou acumular todas as forças direita de A e vou achar aqui o que seria o valor do MA. Então, a carregamento distribuído vai estar distribuído em 4 metros, né? Negativo, o momento que ele faz, então ficou menos 32 vezes 2. Ele está concentrado aqui no ponto C. O momento 35 é negativo também, menos 20, menos 35, já entrou. E a força de 20 vai dar um momento aqui de menos 20 vezes 1 em relação ao ponto A, igual ao momento de menos 119 kN vezes metro, né? Que é o valor que a gente tinha obtido antes. Esse sinal aqui negativo significa que esse momento traciona em cima. Então, se eu quisesse representar esse momento aqui, né? Eu teria que colocar ele no sentido que desse tração em cima. Que é o sentido aqui, no caso, do apoio aqui, seria no sentido horário, anti-horário, né? E se eu fosse ele representar ele aqui na estrutura, a resultante dele seria no sentido horário aqui, nesse caso. Vamos agora, então, desenhar os gráficos de esforço cortante e momento fletor para essa viga, né? Vamos fazer primeiro aqui o diagrama de esforço cortante. Os valores, então, já estão aqui, basicamente, nós vamos marcar esses pontos, né? Como tem carga distribuída ao longo de toda a viga, o gráfico do esforço cortante, ele vai ser uma reta, né? Vai ser trechos de retas. Então, nós vamos marcar os pontos, depois só unir esses pontos, ok? Então, aqui, né, a gente vai marcar aqui o ponto D, o valor do esforço cortante é 0, né? Tá aqui. O ponto B, linha, né, que vai ter uma descontinuidade no ponto B, 24. Depois vai ter um valor de 20 e no final um valor de 52, positivo. Então, aqui eu venho e vou pôr uma reta aqui unindo esses pontos, porque eu sei que como tem carga distribuída, o diagrama de esforço cortante, ele é uma reta. Então, deu esses dois trechos aqui de reta. Conforme eu comentei antes, quando eu calculei os valores, né, o valor do momento aqui, ele não vai interferir no gráfico do cortante, né? Então, aqui eu posso unir uma reta direto aqui do ponto D até o ponto B. Vamos fazer agora o momento fletor, né? O momento fletor vai dar trechos aqui de parábolas, né? Então, aqui vamos ter 3 trechos, né? De D até C, porque aqui no ponto C tem um momento concentrado, de C até B e de B até A. Então, aqui eu vou marcar os valores dos momentos, né? Momento em D é 0, momento em C são 2 valores de momento, né? Menos 16 e menos 51, marquei aqui esses pontos. Momento em B, menos 71 e momento em A, menos 119. Aí eu vou fazer aqui, ó, linhas tracejadas, retas, né? Retas unindo esses pontos que eu marquei aqui. E aí, a partir desses pontos, eu vou pendurar as minhas parábolas, né? Carregamento de cima para baixo, mesmo sendo aqui na vinha engastada, a parábola vai ter concavidade voltada aqui para baixo. Então, podemos começar aqui desse trecho, né? O carregamento 8 kN por metro, distribuído aqui numa distância de 2 metros, né? Então, fazendo as contas, né? Vai ser 8, né? Vezes 2 ao quadrado, né? Dá 4, e dividido por 8. Então, vai dar 4 aqui, 4 kN vezes metro, que seria o momento aqui correspondente a esse carregamento distribuído, né? O QL2 sobre 8. Aí, eu venho aqui e marco esse valor aqui, né? Penduro 4 kN vezes metro aqui, né? Que é o QL2 sobre 8. Aqui a minha escala não ficou legal, né? Porque, na verdade, esse gráfico, que essa parábola, ela dá praticamente uma reta, ela se aproxima muito de uma reta, então fica difícil da gente marcar e mostrar que é parabólico. Então, acabei forçando um pouquinho aqui para dar uma curvatura maior a ela e marquei aqui o 4, né? Momento negativo. Aqui tem o salto de 35, né? O valor de 35, né? 51 menos 16 vai dar 35, que é o momento concentrado aqui no ponto C. Então, aqui de 71 até 51, né? Marquei a reta aqui e vou pendurar a parábola. Então, vou fazer aqui o QL2 sobre 8 para esse trechinho. Essa distância de B até C é 1 metro. Então, aqui, quando eu fizer Q
L elevado ao quadrado dividido por 8 vai dar 1. Aí eu marquei aqui também, forcei um pouquinho, né? Porque, na verdade, a escala aqui, se eu fosse marcar certinho essa altura, vai ficar muito próximo de uma reta. Então, acabei forçando um pouquinho para dar uma curvinha aqui na parábola. A mesma coisa aconteceu aqui nesse trecho, né? A distância também dá 1, a altura aqui dá 1 kN, né? E eu também forcei um pouquinho aqui para marcar, fazer uma parábola aqui, né? Porque esse gráfico ele ficaria muito próximo aqui de uma reta, né? A curvatura da parábola seria muito pequena. Então, esse aqui é o gráfico de esforço cortante negativo, ó, de momento fletor, né? Ele vai ser momento, ao longo de toda a vida, momento negativo